Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Excelência em Atendimento. Vamos discutir hoje uma coisa que é muito solicitada pelos gestores, a questão de um checklist de funções. Como fazer as tarefas da melhor forma possível. Eu coloquei aqui na tela um caminhozinho aqui de quadros bem resumido do que são as funções da secretária. Atendimento, organização do consultório, agendamento dos clientes, pagamentos do consultório, envio de guias, caso atenda convênio, cobrança, supervisão do local, resolver os problemas do consultório e, no final das contas, que inclui tudo isso daqui, ser o braço direito do profissional de saúde. Então, o que é hoje a dura realidade do consultório? Há muitas funções que são realizadas quase que ao mesmo tempo do consultório. O profissional de saúde, em geral, nem sabe, nem tem tanto tempo assim para resolver as funções que até são dele. E sem organização, o dia a dia da secretária ficará cada vez mais complicado. Por quê? Foi o que eu já falei no começo do nosso curso, na primeira aula do módulo 1. São muitas tarefas ao mesmo tempo, muitas atribuições. É interessante que você tenha uma organização de como fazer, quando fazer, por que fazer e quando você vai colocar uma urgência acima disso, algo que realmente necessite de uma intervenção um pouco mais rápida. Então, como é que você vai realizar as tarefas da melhor forma possível? Através da criação de um checklist, no qual você vai colocar suas atividades diárias no consultório. E um checklist tem por função estabelecer as funções diárias do profissional, não só da secretária, como de cada integrante do consultório. Dentista, médico, atendente, auxiliar. E o checklist servirá para todo mundo, como eu já falei agora. Então, aqui é um exemplo que eu coloquei em tela cheia para você visualizar melhor, como é que seria um checklist do consultório. Então, ele coloca aqui uma função do consultório, como fazer, quem vai fazer a função, o prazo para entregar a função e o realizado, sim ou não. Então, por exemplo, comprar material para atendimento. Como fazer? Identificar e checar a quantidade de material necessária para a compra. Quem vai fazer isso? Maria. Vai fazer quando isso, Maria? Todo dia 5 do mês. Realizado, sim ou não. Por quê? Por que isso aqui é importante? Qualquer pessoa do consultório, caso tenha mais pessoas na equipe, vai saber de quem é aquela função e, caso ela não tenha sido realizada, vai saber de quem cobrá-la. Então, eu coloquei aqui um passo a passo para você saber como criar o checklist do seu consultório. Primeiro e principal, identificar as funções da secretária no consultório. Então, sabemos que ela já tem funções que já são conhecidas. Agendamento do cliente, confirmação da consulta, cobrança de procedimento, envio das guias dos convênios. Então, são funções conhecidas. Porém, o gestor pode pedir que ela faça mais uma função, que talvez seja até dele, porque ele não tem tempo. Então, é interessante que você faça uma criação da checklist em conjunto com o gestor do consultório. Identifique o que influencia diretamente no atendimento. Tem situações que requerem até uma urgência. Por exemplo, um compressor quebrou. Para quem não é dentista, se o compressor do consultório quebrar, nada funciona. Então, isso é prioridade máxima. Se não resolver isso, não adianta resolver nada que não vai funcionar mesmo. Então, é interessante que tenha-se uma noção do que vai atrapalhar o atendimento ou então vai, digamos, dificultar o atendimento no consultório. Por falar em urgência, opte por resolver as coisas da mais urgente ou da mais complexa para menos urgente. Por quê? Porque o que é mais complexo, mais urgente, requer um pouco mais de energia da pessoa. Então, se você começa fazendo o que é mais simples, mais fácil, você vai ter pouca energia para fazer no final do expediente o que é mais complexo. Então, você começa do que é mais prioritário para o menos prioritário. E o que eu já expliquei, a planilha deverá ser discutida com o gestor do consultório, para que as funções fiquem bem definidas lá na checklist. Então, eu vou deixar para você que está me vendo agora dicas para você não esquecer de fazer algumas tarefas. Tanto as funções que são suas como as eventuais. O que é uma função eventual? É aquela que aparece de demanda espontânea. Por exemplo, você tem que ligar para um paciente que esqueceu de ligar, ou então que pediu para marcar a sua consulta, tem que comprar algum material de urgência. Então, são funções que aparecem espontaneamente. Então, primeiro ponto, anote as tarefas diárias e eventuais no caderno. No seu checklist, coloque lá, eu vou ter que fazer por dia isso, 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 isso e isso. E coloque na lateral uma coluna, tarefas eventuais. E coloque, terei que comprar material para o dentista, que quebrou alguma coisa no consultório, vou ter que chamar o técnico do consultório, para você não esquecer. Segundo ponto, que eu já comentei aqui. Comece fazendo sempre a tarefa mais difícil para depois fazer a mais fácil. Por quê?
A difícil vai te desprender mais energia. Então imagina você, passou o dia todinho no consultório. No final do dia vai pegar aquele pepino para resolver. Então não vai ter tanta energia assim para resolvê-lo. Então comece pelo mais difícil. E terceiro e principal, use o post-it. O que é post-it? É esse caderninho aqui no cantinho que você destaca a folha e cola em algum canto. Na tela do computador, na mesa do escritório, em algum local que fique visível, que você consiga ver e lembrar de fazer aquela tarefa. Tudo bem? Por falar em post-it, anote o seguinte, coloque aí, assistir ao próximo vídeo. Um grande abraço.